Uma progressão aritmética é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual à soma do termo anterior com a constante r, ou seja, é uma sequência dos números que variam de forma linear. As progressões começaram a ser estudadas desde os povos muito antigos, como os babilônicos. A matemática no Antigo Egito nunca alcançou um nível objetivo na matemática babilônica, mas não podemos esquecer que os egípcios tiveram um papel primordial na preservação desses papiros que contribuíram para o conhecimento da matemática hoje. Em um papiro que data de 1950 a.C., podemos encontrar problemas teóricos a respeito de progressões aritméticas e geométricas. Tem também o papiro de Hind, data aproximadamente de 1650 a.C., e nada mais é do que um texto matemático em forma de manual prático que contém 85 problemas copiados em escrita hierática pelo escriba Amis, de um trabalho mais antigo. O papiro de Hind é uma fonte primária rica sobre a matemática egípcia antiga, deixando evidências de que sabiam fazer soma de termos de uma progressão aritmética. Nele consta o seguinte problema: divida 100 pães entre 5 homens, de modo que as partes recebidas estejam em progressões aritméticas, e que o sétimo da soma das 3 partes maiores seja a soma das 2 menores. Podemos observar assim que muitos dos exercícios contidos no papiro de Hind são exercícios para jovens estudantes. Os babilônicos também utilizavam sequências. Foram encontrados 2 problemas interessantes em uma tábua de Louvre, datado por volta de 300 a.C., dos quais um deles afirma que 1 mais 2 mais 2 mais 3, assim por diante até chegar 28, 29, é igual a 29 mais 29 menos 1. Uma progressão aritmética é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual à soma do termo anterior com a constante r, ou seja, é uma sequência dos números que variam de forma linear. Exemplo: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nesse caso, a variação foi de 2 em 2. Dizemos que a razão é 2. Se fosse 0, 5, 10, 15, 20, 25, a variação seria de 5 em 5. A razão é igual a 5. O valor de qualquer termo é igual ao anterior mais a constante. Uma progressão aritmética constante é toda progressão aritmética em que todos os termos são iguais, sendo que, para essa razão r, tem que ser sempre igual a 0. Exemplos de progressão aritmética constante. Uma progressão aritmética crescente é toda progressão aritmética em que cada termo, a partir do segundo, é maior que o termo que o antecede, sendo que para essa razão r tem que ser sempre maior que 0. Uma progressão aritmética de segunda ordem é considerada por muitos matemáticos o tipo de progressão aritmética mais complexo. Consiste numa sequência de números que aparentemente nada se parece com uma progressão. Porém, percebe-se que a diferença entre os números da sequência cresce em progressão aritmética, como mostra o exemplo. Se subtrairmos do primeiro termo da sequência do segundo, teremos como resultado o número 2. Já a diferença entre o segundo e o terceiro termo igual a 4. A diferença entre o terceiro e o quarto termo ser igual a 6, e assim sucessivamente. Verificamos que a diferença entre os termos da sequência cresce em progressão aritmética de razão é igual a 2 em 2.